Olá, eu sou Jorge Alves e estamos começando mais um momento do Leia a Bíblia Comigo. Esse é um momento de leitura, de reflexão e estudo nas Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós chegamos no capítulo 3 dessa carta. E como a nossa proposta acima e antes de tudo é ser uma leitura devocional, quero te convidar a estar lendo o capítulo 3 comigo. Vamos à leitura? Diz assim, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3. Eu vou estar usando aqui a NVI, a Nova Versão Internacional. Então, meu texto diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Bom, o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, ele começa exatamente fazendo uma advertência, que na verdade não é bem uma advertência, eu poderia chamar de um encorajamento. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E essa fala é uma das falas exatamente que reforça o tema da carta, de ser uma carta que nos convida a nos alegrarmos em Deus, de olharmos para Deus, olharmos para o Senhor e reconhecermos a mão dele em toda a nossa vida, em toda a nossa história, olharmos para a mão dele, olharmos para Deus e reconhecermos que Deus, ele tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da nossa história, tem cuidado de cada coisa.
que mesmo quando nós não conseguimos enxergar saída ou solução, Deus está ainda no controle de todas as coisas e está cuidando de todas as coisas. E a nossa alegria reside nisso, de saber quem Deus é, de saber que Ele cuida das nossas vidas, de saber que nós não estamos sozinhos, de saber que nós não estamos desamparados, de sabermos que a sua graça nos sustenta. A alegria, dentro da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, para a comunidade de Israel, a alegria é um mandamento. Deus não convida a alegria para o judeu. O judeu entende que Deus ordena que nós vivamos alegres. E como assim ordena que vivamos alegres? Como viveremos alegres? Exatamente essa ordem é para que nós nos esforcemos a olhar para a vida com um olhar renovado. Porque muito facilmente nós deixamos que pensamentos negativos invadam as nossas mentes e tomem conta de nós. Facilmente nós abrimos espaço para melancolia, para tristeza, para angústia. Facilmente nós abrimos espaço na nossa vida para que o desespero e a dor invadam o nosso coração. Uma ordem como essa, que é a ordem de nos alegrarmos, um mandamento de nos alegrarmos em Deus, significa que nós precisamos nos esforçar para olhar para Deus, nos esforçarmos para enxergarmos que Ele está presente na nossa vida, nos esforçarmos para olharmos e percebermos que nós não estamos sozinhos, que Ele ainda tem o controle da história e tem o controle em meio à história, na própria história. Lançar esse olhar, pensar sobre isso, quando os nossos sentimentos nos empurram na direção contrária, nos levarão ao profundo esforço. E é nesse esforço que nós cumprimos o mandamento de Deus. E ao cumprir o mandamento, nós passamos a nos tornar mais fortes, nós passamos a nos tornar mais resilientes, nós passamos a nos tornarmos vencedores sobre essas situações negativas que tentam invadir a nossa mente e o nosso coração. Por isso ele fala: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Por que uma segurança? Porque vai ajudar você a confiar mais em Deus. Vai ajudar você a ter uma visão renovada sobre a vontade e sobre os caminhos de Deus. Ou seja, se torna uma âncora pela qual nós podemos caminhar, podemos ser sustentados e podemos nutrir certezas. A partir de então ele muda o olhar dele e ele faz aí sim uma advertência. Ele diz: cuidado com os cães. E quem são esses cães, né? Quem são esses que ele fala de maneira tão pejorativa, de maneira tão agressiva? Onde ele diz no verso 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Essa falsa circuncisão, esses que praticam o mal e esses que eles chamam de cães, trata-se de judeus que aceitaram a Jesus como o Messias de Israel, de judeus que eu posso dizer que creram em Jesus, mas que pregavam ainda a necessidade de guardar os rituais da lei. Então eles creram em Jesus, mas eles sabiam que um homem precisava ser circuncidado ao 8º dia, para se tornar participante da aliança, ou parte dela, que deveria guardar o Shabat, o sábado, que mesmo crendo em Jesus, deveria comer comida que é chamada de kosher ou kasher, que é uma comida santificada, separada, ou seja, seguir uma dieta alimentar
que é aquela que é citada por Deus no livro de Levítico. Então, eles acreditavam sim que Jesus era o Messias, mas que você não poderia ser salvo ou se aproximar de Deus sem cumprir os ritos da lei. E aí, Paulo prega e anuncia que os ritos da lei foram cumpridos em Jesus. Que a partir de Jesus nós nos tornamos livres. Que ele levou sobre ele as nossas mortes e condenações para que vivêssemos uma vida livre, não mais pautados em rituais ou cerimoniais. E isso acabou até sendo decidido lá em Atos capítulo 15, no chamado primeiro concílio da igreja, que se deu em Jerusalém, que aos não-judeus ficava reservado tão somente se afastarem da imoralidade sexual e de comerem animais, carne de animais dedicado a ídolos. Tirando isso, eles não precisavam mais cumprir nenhum dos preceitos rituais da lei mosaica. E aí a igreja está sendo invadida nos dias de Paulo, ali por volta do ano 60, por um grupo de mestres, de falsos mestres, ensinando que eles deveriam voltar aos ritos do judaísmo. Ou pior ainda, para cristãos que não eram judeus, que eles deveriam aderir a esses rituais. Então Paulo chama esses de cães. Mais tarde ele chama esses de inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque todo aquele que prega um caminho de salvação por meio de obras, todo aquele que prega um caminho de salvação, onde aquilo que Cristo fez na cruz não é o suficiente, precisa ser completado por algum ritual, precisa ser completado por alguma prática. Cristo morreu por nós, mas você não será salvo se você não fizer isso. Você não será salvo se você não agir de determinada maneira. Você não será salvo se não tiver escolher determinadas coisas, deixar de lado outras. Logicamente que do ponto de vista ético, do ponto de vista da nossa vivência, o encontro com Cristo ele promove uma transformação em nós e deve nos levar a abandonar determinadas práticas de vida. O próprio Evangelho de Jesus, o próprio amor de Deus em nós nos constrange a isso, a querermos uma mudança radical. Essa mudança vai afetar os nossos valores, nossa maneira de vestir, nossa maneira de viver, nossa maneira de conviver com as outras pessoas, nossos relacionamentos, a maneira como nós enxergamos a Deus, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, a maneira como nós enxergamos as outras pessoas e o mundo. Afeta a nossa cosmovisão e afeta a nossa vida como um todo. Porém, nós precisamos lembrar que existem normas humanas. E muitas vezes, as normas humanas que são colocadas, elas são colocadas como um pretexto, como um preceito primeiramente, como uma norma, mas como um pretexto de que se você fizer aquilo, você será uma pessoa santa, honrada e irá para o céu. E que se não fizer aquilo, você coloca a sua salvação em risco. É como se a gente dissesse que a morte de Jesus não tivesse eficácia suficiente para cobrir as nossas falhas, os nossos erros. E que Jesus ele iria precisar de uma ajudinha nossa para poder realizar a sua salvação. Se Jesus ele precisa de uma ajudinha nossa para realizar a sua obra, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Se Deus ele precisa da nossa ajudinha para que ele possa nos salvar, ele não é um Deus digno de ser adorado, porque ele é um Deus que está condicionado ao ser humano. Ele é um Deus que depende do ser humano para que possa realizar alguma coisa. E isso irá interferir drasticamente na soberania de Deus. Isso fará com que a pessoa de Deus seja comprometida. Isso inferirá em Deus não ser todo-poderoso.
Porque quem é todo-poderoso, quem é Senhor sobre todas as coisas e quem é independente no universo, pode fazer escolhas, tomar iniciativas por si só, e a sua vontade ela será realizada, mais cedo ou mais tarde. Se Deus precisa do nosso aval, se Deus, para cumprir a sua obra, precisa que nós venhamos a completá-la, a tal ponto de que Ele não conseguirá fazer o que Ele precisa fazer sem nós, então Ele é um Deus condicionado ao ser humano, Ele está limitado ao ser humano, Ele se tornou dependente do ser humano. E quem é dependente não é independente. Quem precisa para que alguém faça algo para que aquele outro possa completar aquilo que ele precisa fazer, se tornou limitado. E isso retiraria todo o status de quem Deus é. Deus se torna, então, na estatura do homem. As pessoas não percebem, mas quando elas ficam colocando leis humanas, das quais Deus jamais as disse em sua palavra, e criam essas leis humanas, se utilizando do texto da Bíblia, fazendo interpretações erradas do texto, fazendo interpretações condicionadas às suas crenças, fazendo interpretações descabidas e colocando palavras na boca de Deus, essa pessoa ela está igualando Deus a Ele. Aquele que escreve as leis para os homens se coloca no status de Deus e ele pega a divindade e coloca no status da sua humanidade. Não sei se você já parou para olhar por essa perspectiva, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, que é anunciada em sua palavra, entender e interpretar corretamente o que Deus está dizendo em sua palavra, e a partir de então viver de acordo com aquilo que Ele diz. E não criar subsídios a mais, que ao invés de levar a obediência para aquilo que Deus disse, tira a obediência direta para aquilo que Deus diz e coloca-se na obediência do que os homens dizem. Aí a fala dos homens, a lei dos homens, se sobrepõe à palavra de Deus. Em Marcos capítulo 7, Jesus faz essa denúncia, quando ele está lá com os discípulos, e os discípulos dos fariseus perguntam para os discípulos de Jesus: por que o teu mestre e vocês não lavam as mãos antes de comer? E não estava falando da lavagem higiênica que a gente faz para limpar a mão de fato antes de pegar um alimento. Estava falando de um rito cerimonial que era praticado no judaísmo. Um rito de santificação ao qual eles acreditavam que produzia santificação. E aí Jesus confronta eles, dizendo que eles têm invalidado a palavra de Deus com as leis humanas. Jesus traz um exemplo lá no texto, que é o exemplo do Corban, que era uma oferta determinada por Deus para que os filhos socorressem os seus pais. E aí os religiosos criaram o quê? Uma lei que, se uma pessoa consagrar aquela oferta ao templo, fica livre de entregar para os seus pais. Mas Deus havia determinado que aquele corban, que aquela oferta, fosse dedicada, fosse entregue aos pais, fosse um sustento financeiro na velhice dos pais. E eles reconfiguraram, colocaram uma lei deles sobre uma lei divina da palavra. Por isso Jesus diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus com as vossas tradições humanas. Paulo chama esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas, como inimigos da cruz de Cristo. E aqui no verso 2 ele enfaticamente chama eles de cães. O cão para um judeu
era algo de pouquíssimo valor, sem nenhum valor, ou seja, ele está dizendo que essas pessoas com essas atitudes, elas são pessoas sem valor por conta das suas atitudes de fazerem um caminho contrário ao caminho de Jesus e desviar as pessoas por esse caminho. Então ele fala que ele poderia se gloriar na carne dele por ser judeu, a partir do verso 3 em diante. E ele mostra que, na verdade, quem está vivendo assim está vivendo um grande equívoco. Então ele diz assim: pois nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne. Embora, o verso 4, ele vai falar sobre ele, eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, que por sinal foi a tribo do primeiro rei de Israel, a tribo do rei Saul. Ele fala, sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei eu fui um fariseu, ou seja, um guardador da lei, um cumpridor da lei. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, ou seja, ele se opunha ao caminho de Jesus por achar que era um caminho contrário ao do eterno. E ele fala, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ou seja, eu procurava obedecer a lei à risca. Aí no verso 7 ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Para Paulo, Jesus se torna alguém tão central em sua vida que nada mais importa, que nada mais tem valor e que nada mais tem relevância a não ser Cristo Jesus. Jesus se torna o centro de todas as coisas, se torna o centro da própria vida e se torna o centro da própria existência. E ele diz ainda no verso 8, eu as considero, todas as coisas que eu tive até então, eu as considero como esterco, como algo que não tem valor, como algo sem importância para poder ganhar a Cristo e poder ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí ele traz novamente o conceito que ele trabalha nas suas cartas, que é o conceito da justificação pela fé. Você é salvo porque você aceita pela fé aquilo que Deus fez por você em Cristo. E o que Deus fez por nós em Cristo? Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Na cruz ele assumiu o nosso lugar. Jesus na cruz recebeu sobre ele toda a condenação, toda a sentença, toda a dor, todo o juízo, todo o castigo que deveria sobrevir às nossas vidas, veio sobre a vida de Jesus. E quando veio sobre a vida de Jesus, ele quitou a dívida que era contra nós. E qual é a nossa parte? Crer no que Deus fez através de Cristo. Crer que Jesus cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para trazer resgate para as nossas vidas. Crendo nisso, permitindo isso, nós confessamos e passamos a viver no caminho de Jesus. Então ele coloca Cristo nesses versos como sendo a centralidade da fé e que nada pode se comparar ao conhecimento e ao serviço de Cristo. E aí a partir do verso 12 ele fala assim, ele vai terminar dizendo, aqui no verso 10, uma frase linda, quero poder conhecer a Cristo, quero experimentar o poder da sua ressurreição e quero ter participação em seus sofrimentos. Porque não tem como alguém querer caminhar com Cristo, viver a vida de Cristo, sem experimentar do poder de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo se tornar participante dos sofrimentos dele. É impossível alguém querer ter uma coisa sem ter a outra. Se você quiser seguir a Cristo, você vai viver sobre você o poder da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também está operando em nós.
nos vivificando, nos restaurando e nos levando a conhecer e a viver mais de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele fala no verso 11, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, toda essa grandeza espiritual que me leva a tal desprendimento. Mas ele diz, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo, ou seja, para que se torne como Ele. Verso 13, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não se apega ao que ele viveu no ontem. Ele não se apega às suas glórias de fariseu. Ele não se apega ao fato de ter estudado com um neto do fundador do movimento farisaico. Ele não se apega a nada disso. Ele apenas deixa o passado no lugar onde ele deve estar e ele caminha, vivendo o presente na direção do futuro. E essa é a vida cristã que nós precisamos construir em nós. Uma vida que tem alvo, uma vida que tem propósito. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber quem você quer ser. Você precisa saber como você quer viver. Porque se você não escolher a forma como você vai viver uma vida para satisfazer as escolhas dos outros. Você vai viver uma vida para cumprir o propósito dos outros. Então, pense bem sobre o que você quer fazer, quem você quer ser, onde você quer chegar. E partindo disso, deixe o passado para trás. Rompa com o passado. Rompa com as dores. Rompa com as memórias amargas. O que passou, passou. O que nós podemos fazer em relação ao que aconteceu no ontem é tentar consertá-lo se possível, porque isso demonstra e denota arrependimento. Se não for possível consertar ou restaurar, fica o aprendizado para que não se faça mais daqui para frente. E aí passamos a viver uma vida em arrependimento, uma vida de arrependimento. E aí eu tenho o hoje para recomeçar, eu tenho o hoje para reconstruir. Então, partindo do hoje, nós caminhamos na direção de viver um novo amanhã, para a glória de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro na direção do alvo. Vá na direção do alvo. Faça de Jesus o alvo da sua vida e corra na direção dele. No verso 15 ele fala, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se há algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, vamos respeitar a nossa caminhada e que cada um respeite a nossa caminhada, porque é de onde estamos é que nós começamos a nossa jornada. Ele termina do verso 17 ao 21 com uma série de recomendações, onde o texto diz, verso 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com o coração como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, ou seja, aqueles que a sua pátria está na terra e não nos céus. E ali vem falar o quê? A nossa cidadania, o nosso governo, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Ele fala, nossa cidadania, nossa esperança está nos céus, ela é celestial, e um dia nós viveremos isso. Um dia sairemos do estado de humilhação para um estado de glorificação, de um estado de humilhação para um estado de exaltação.
quando nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, quando Jesus manifestar a sua glória nesse mundo. Então assim, Paulo encerra o capítulo de número 3. E com isso eu quero orar a Deus com você. Oremos nesse momento. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por tua fidelidade e amor. Peço que nos abençoe, que nos guie, que nos instrua, que teu Espírito nos leve à compreensão da tua palavra e que o Senhor nos guie em todas as coisas. Que seja para a glória do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus, um forte abraço e até mais.